Então vamos lá. Essa é a série, tá? Estamos ao vivo agora. Que a gente vai falar aqui um pouquinho sobre o talento de dentro, né? Que na verdade nada mais é do que o compilado, a, a profundidade da tua relação de realização e de querer e de buscar e de se aplicar, tá? Em ser feliz ou não ser feliz no teu ambiente de trabalho, na tua atividade profissional ou na vida. Tá? Então, assim, para todas aquelas pessoas que querem ser um talento e ainda assim elas não têm fortalecido as suas bases emocionais e espirituais, essa live, esse primeiro caminhar ou traçar é sobre isso. Um programa denso. Então, assim, é denso e profundo. Então, a gente vai fazer processos reflexivos sobre realização, sobre felicidade e sobre completude. Tudo isso inspirado numa obra do Huberto Holder, chamado Caminho da Felicidade, um curso de filosofia de vida. E nessa primeira que a gente está falando agora, essa primeira live, a gente vai trazer aqui tem como tema nem voto de pobreza e nem ganância. Por que isso? Por que isso? Então a gente vai começar a falar sobre esse mote de realização. Então, você que é um trabalhador comum, uma pessoa que de repente é um empreendedor, mas de qualquer forma, todos nós estamos em busca dessa tal realização e dessa tal felicidade, tá? E quando a gente fala, só para contextualizar e iniciar, para você entender muito bem isso, a gente traz um conceito primeiro de Aristóteles. Isso não é um curso de filosofia, a gente vai passar por essas nuances para que você aprofunde o seu conhecimento em busca da realização e da verdade. Você vai entender que, por muitas vezes, a felicidade ou a realização, ela não depende do que você tem a alcançar. Ela vai depender muito mais de um estado de espírito, de um estado profundo, tá? Ou subjetivo, uma qualidade subjetiva do talento ou da pessoa, tá? que corresponde ao meio onde ela vive. Então, contextualizando. Então, Aristóteles ele traz como conceito de felicidade. Aristóteles é um filósofo que nasceu antes, por volta de 400, 300, eu não me lembro a fração antes de Cristo, e ele trazia a felicidade, o conceito de felicidade como uma felicidade igual ao sumo bem, ou a felicidade de fim, que é tão famosa, é o daimonia, a virtude aristotélica. E o que a virtude de Aristóteles ela traz para a gente em termos como fundamento, como base para esse caminho que a gente vai trilhar em busca da consciência ou da realização emocional e espiritual. Aristóteles ele traz uma coisa muito importante, que não é o conceito de virtude que nós temos hoje. Quando a gente olha para uma pessoa, a gente fala assim, essa pessoa ela é virtuosa. Essa pessoa ela cometeu uma virtude. A gente considera que ela cometeu um bem, que ela fez um bem para alguém. Então, a atribuição de virtude nos dias atuais é uma atribuição de que uma pessoa fez o bem e que não é a mesma virtude aristotélica dos gregos. Aristóteles ele falava que a virtude era a mediana, a escolha na mediana. Por quê? Porque é a mediana entre dois vícios, e ele traz isso como dois vícios. O vício do excesso e o vício da falta.
Eu vou repetir. Aristóteles dizia que a felicidade, enfim, a felicidade, o sumo bem, através da virtude aristotélica, era a mediana entre dois vícios: o vício do excesso e o vício da falta. Então, Aristóteles ele já traz uma base, um caminho sobre todo o fundamento da realização. Por exemplo, eu vou trazer um exemplo prático. Você trabalha na sua empresa, né, numa empresa de uma outra pessoa, você está iniciando uma carreira, está no meio, no final, e aí você fala assim, ok, o que é ser feliz através de uma virtude aristotélica? É eu conseguir o mais alto, a mais alta remuneração, o mais alto cargo, CEO, enfim, o excesso? Ou é a falta? Ou é eu simplesmente não desejar crescer do jeito que está bom? Segundo Aristóteles, seria a mediana entre os dois vícios, nem tão muito, nem tão pouco. O equilíbrio entre querer demais e nada querer. Você entende? Então, assim, só para fundamentar de onde surge, tá, lá atrás, alguns conceitos de realização, que eu estou traduzindo aqui felicidade como realização. E aí a gente vai agora para o conceito que o Holden fala, e ele fala sobre duas ideologias sobre a realização humana. A gente pode traduzir como uma realização profissional, relacional. Aquilo que você pode atribuir a qualidade de expectativa e realidade. Então, quando o Berto Holden ele traz um trecho de Vicente de Carvalho, que se você ler ele rapidamente, ele parece um poema, mas ele é muito profundo na sua abordagem, que diz bem assim, ó, essa felicidade que supomos, toda arredada de dourados pomos, que está sempre apenas onde a pomos, e nunca onde nós estamos. Entenda? Eu vou repetir agora e eu vou falar de uma maneira mais pausada, dissecando esse texto do Vicente de Carvalho. Essa tal felicidade traduz-se felicidade como realização, como expectativa. Essa tal realização, esse tal desejo, esse tal interesse em querer mais, em buscar mais, em fazer mais, que nós supomos que temos, que nós acreditamos veementemente que precisamos conquistar e que só ali nós teremos a completude. Toda redada de dourados pomos. E aí considere dourados pomos como a joia, como um emblema ou reconhecimento total da sua conquista. Que pode ser um reconhecimento, pode ser um emprego, uma promoção, pode ser um salário, uma expectativa, que vem arredada de dourados pomos, né? De virtude, não da virtude aristotélica, mas da virtude que nós consideramos hoje. Mas que está sempre aonde pomos. E nunca onde estamos. E aí, quando ele fala que nunca onde nós estamos, é que
toda vez que você chega, ou você coloca a felicidade em uma outra suposição. Porque todas as conquistas, elas são temporais, elas são passageiras. O êxtase, o desejo, a vontade, até se conquistar. Mas que está sempre aonde pomos. Então, nós sempre pomos a nossa expectativa, nós sempre pomos a nossa realização, a nossa felicidade em um lugar onde nunca nós estamos. Olha que profundo. Ele está querendo dizer que você está sempre em um processo projetivo que sabe um processo ansioso. E a tua ansiedade, o teu olhar para frente, o teu olhar para o futuro, te impede de você se sentir realizada hoje, de se sentir realizado hoje. Mas por que isso? Pelo teu nível de consciência ou pelo teu nível de inconsciência? Tá? E aí ele fala sobre duas ideologias da felicidade humana. Ele traz duas escolas, ele traz Epicuro e Diógenes, e ele traz o Epicuro como hedonismo, que faz consistir toda a realização, a felicidade, na posse e na plenitude de bens externos. Ou seja, quanto mais eu busco, quanto mais eu conquisto, quanto mais eu alcanço, cada passo que eu dou em degrau a mais, teoricamente, eu me sinto mais feliz ou mais realizado. É sem medida. Porque, na verdade, a felicidade, ela é gradativa. Ela se compreende em eu conquistar, conquistar, conquistar. O que significa que quanto mais bens eu tiver, mais feliz eu sou. Quanto mais eu viver uma vida de prazer e de gozo, de festas, de comemorações, mais feliz, mais realizado eu sou. Quanto mais eu for conquistando novas posições no meu trabalho, mais feliz eu sou. Quanto mais a minha carteira de cliente aumentar, mais feliz eu sou. Será que você não está colocando a sua felicidade ou a sua realização, completude em uma escola ou uma ideologia hedonista? Isso é certo ou errado? Então, o hedonismo, ele prega o prazer como bem supremo da vida. Bem supremo. E aí, o Holden, ele coloca como hedonismo, mas o Epicuro, ele criou uma outra escola, que foi o epicurismo, que ele traz a busca de prazer moderada, atrelada à razão. Mas, como eu falei, essa aqui não é uma aula de filosofia, enfim. Mas ele traz uma segunda escola, que é a escola de Diógenes, o cinismo. E por isso que o título dessa live de hoje é Nem voto de pobreza, nem ganância. Porque na escola de Diógenes é o oposto completo do hedonismo, onde a felicidade ela consiste na completa vacuidade de vácuo, de bens e de conquistas, de bens externos. Então, o Diógenes, o cínico, essa escola filosófica, ela dizia
quanto mais ou quanto menos eu tivesse, mais feliz eu seria. Quanto mais eu abdicasse, mais feliz eu seria. Então, ele atribui a pobreza como aí eu vou conectar como a virtude aristotélica, né? A felicidade bem. Será? Será que se você tomar uma simples decisão de não querer mais, de não conquistar, de ficar lá do jeito que você está, de viver uma vida sem ambições? Ambição é diferente de ganância. Será que você garante que você será completamente realizada? Porque, segundo Diógenes, a infelicidade, não a felicidade, ela consiste no medo de perder o que possui. Então, conquistei meus bens. Então, para proteger tudo aquilo, eu gasto muita energia. Então, a minha infelicidade consiste nesse medo de perder o que possui ou no desejo de possuir o que não se pode possuir. Então, eu sou infeliz sempre quando eu desejo ou tenho uma expectativa de possuir aquilo que eu não posso ou que eu não consigo. Então, às vezes, você está no seu trabalho e pelo apego, pelo desejo de crescer, pelo desejo de conquistar algo mais e não conseguir, a tua infelicidade consiste. Yuri está dizendo que se eu estou infeliz, se eu estou frustrado, porque eu não consegui ser promovido, eu estou dentro da escola de Diógenes, sim. Você está vendo que a tua confusão, ela é tão grande que você não consegue nem definir em qual lado você está. Brincadeiras à parte. Só que aí, nessa construção que a gente está fazendo, existe uma falha na construção dessas escolas filosóficas que baseiam, nesse conspecto geral, a teoria da realização, a teoria da felicidade ou da completude. Por quê? Por quê? Porque a realização, ela não pode estar centrada na ausência ou na posse. Lembra de Aristóteles? A felicidade não pode estar centrada na ausência ou na posse, mas na atitude interna que o homem que cria essa realidade mantém em face da posse ou da falta desses bens. Então, o ponto-chave não é possuir ou não possuir. É como se sabe ou não se sabe possuir, desejar, buscar. Como você sabe, como é que você organiza essas ideias dentro de você do possuir ou não possuir? Entende? O que define não é a quantidade objetiva, quantos bens eu tenho, quantas promoções eu tive, quantos aumentos salariais eu tive, o quanto eu cheguei. Não é isso que define a realização ou a felicidade ou a completude. E sim a qualidade
subjetiva de quem a possui. E a qualidade subjetiva de quem a possui não é, sabe? Não é presente, não é dado. Ninguém chega para você e fala assim, melhora, vou te dar agora embrulhado no papel um livro e a partir daí você simplesmente vai melhorar a sua qualidade em administrar sua expectativa e realidade, a sua frustração e realização da tua vida, do teu ambiente profissional ou pessoal que seja. Não é. Ela parte do ponto de você conquistar. E conquistar é você fazer o que você está fazendo agora. Parando o momento que você tem para poder prestar atenção e avaliar se o caminho que você está trilhando ele está condizente com o teu mais completo estágio de realização. Lembrando que o teu estágio de realização não é ter ou não ter. Não é excesso ou falta. O teu estágio de realização é algo além do que isso. É a tua capacidade de saber ou não saber. Possuir. Entende? O que define não é essa quantidade. Então, portanto, a gente conclui que não tem problema em você ter ou não ter. Não tem problema nenhum. Sabe qual é o problema? E aí o Humberto Roden, ele fala, depois eu vou ver se eu cito essas frases para vocês, para que vocês anotem. Ele fala assim, ó, não há nada mal em possuir. Todo mal está em ser possuído por aquilo que tem. Entende? Então, quando eu falo da qualidade interna de você ser realizado ou não ser realizado, não tem nenhum problema em você conquistar grandes bens, posses, querer buscar. Agora, ele fala uma frase que diz assim, ó, pode ser o possuidor livre do que tem e o não possuidor escravo do que não tem. Isso é de uma... Se você tiver... Porque a gente só consegue enxergar a nossa capacidade, nosso momento cognitivo para entender a profundidade dessa palavra, dessa mensagem. Pode, o possuidor, pode ser aquela pessoa que tem bens, tem riqueza, que conseguiu as promoções, que está tudo dando certo na vida, ser extremamente livre, liberto de tudo isso. Mas pode também aquela pessoa que não tem nada disso ser escravo ou escrava daquilo que nem tem, pelo desejo de ter, pela busca de ter. Por isso que existem países muito ricos, que aquilo não faz sentido nenhum, a riqueza, as conquistas. Mas existe, às vezes, felicidade na casa mais pobre. Realização na casa mais pobre. Entende? Então, aí vem uma falha dessas duas escolas. O hedonismo com Epicuro e o cinismo com Diógenes. Ele entra que vem uma pessoa tentando resolver essas questões, ou uma escola para poder resolver essas questões,
que é Zenão, que é o fundador da escola estoica. E aí, nessa parte do estoicismo, ele fala que a felicidade consiste em uma permanente serenidade interior. É um equilíbrio racional, em face daquilo que agrada e daquilo que me desagrada. Entende? Sou feliz por nada ter. Sou feliz por tudo ter. Não sou feliz, não sou realizado por tudo ter. Não sou realizado por nada ter. Entende? Mas qual a serenidade? E aí, assim, ó, dentro do estoicismo, o estoicismo foi a escola filosófica que mais foi manifesta ou seguida até o advento do cristianismo. E aí vem o apóstolo Paulo e ele fala assim, ó, aprendi a ter fartura e aprendi a ter falta. O que é isso? É o estado interno e a qualidade do possuidor. O que ele está dizendo assim, ó, eu posso ter tudo isso. Casa, carro, bens, um bom cargo, conquistar tudo. Mas eu também sei não ter nada disso. Porque meu estado de realização, ele sobrepõe o meu estado, ou meu ter. É uma variante de uma pirâmide que a gente vai falar muito durante essas aulas do ser, fazer e ter. Às vezes a gente se confunde, ou você se confunde com aquilo que você tem, ou com aquilo que você faz. É muito comum, nos dias atuais, você se confundir com aquilo que você faz. Quem é você? Não, eu sou um gerente de finanças, eu sou uma funcionária pública, um funcionário público, eu sou um empresário, eu sou um professor. Isso não é quem você é, será? Isso é o que você faz. Mas quem é você, além de tudo isso? Quando se tira tudo isso, quem é você? Responde para mim, responde aí embaixo. Quem é você? Quando sai tudo isso, o que você faz e aquilo que você tem, o que é que sobra? Conta para mim. Então, o Zenão, ele fala assim, ó, que a felicidade não consiste em ter ou não ter, mas sim em ser. Ser, serenidade. Em ser. Quem você é. Só que tem uma falha ainda na escola estoica. Que a única falha, segundo Holden, é que ele exclui os elementos, né, afetivos e emocionais. A parte toda afetiva ou emocional, ele tira, porque ele diz que isso é incompatível com a serena racionalidade. Só que quando ele faz isso, ele arranca a parte, e tudo que eu tiro parte, ele deixa de ser íntegro. Porque íntegro, da palavra, né, que tem a raiz integral, ele vem da parte, ele vem do significado de inteiro. E o ser humano, para ser inteiro, você para ser inteiro ou inteira, eu não posso excluir um componente que faz parte da sua identidade. O afeto.
e a emoção. Entende? Então eles erraram porque, para eles, o homem só consegue ser racional. Não vem de posses, não vem de conquistas, não vem do cargo que eu tenho, daquilo que eu fiz, mas vem de como eu sei lidar com isso, não pelo que eu tenho ou pelo que eu faço, mas pelo que eu sou. Tem que ter um homem integral, emoções, afeto, cognição, tudo. Não somente um pouquinho ou uma parte. A felicidade, presta atenção no que eu vou falar aqui agora. A felicidade do homem não pode depender de nada que não dependa dele. Vou repetir. Onde ele fala: a realização, a felicidade do homem não pode depender de nada que não dependa dele. Anota isso. A sua realização, a sua felicidade não pode depender de nada que não dependa de você. Entendeu? Que não dependa unicamente de você. E aí quando ele fala, pode o possuidor ser livre daquilo que possui e pode o não possuidor ser escravo daquilo que possui. Por isso que esse é um conspecto geral, tá? Só para a gente poder aquecer as turbinas e pensar sobre as minhas frustrações ou não naquilo que eu vivo, naquilo que eu ando, no caminho que eu tenho. Porque quando eu falo que o talento de dentro, que é o nome dessa série, eu estou falando que existem muitas coisas, potencialidades escondidas e guardadas dentro de você. Mas qual é a qualidade ou não desse possuidor? Como é que você lida com essa frustração ou não de conseguir ou de não conseguir? Nós estamos aqui já assim, há 35 minutos falando. E se você está me ouvindo até agora, você está vindo até agora, é porque assim, ó, isso de alguma forma está fazendo sentido para você. Isso está fazendo algum sentido naquilo que você está vivendo ou naquilo que você vai viver. Onde é que você tem depositado as suas expectativas? A sua expectativa daquilo que não depende único e exclusivamente de você está te levando a um estado de realização ou um estado de não realização. Traduza-se felicidade igual a realização, realização igual a felicidade. Aí a gente tem uma fórmula, e eu digo que é uma fórmula da felicidade, da realização, que ela inclusive é falada em muitos cursos e muitos programas de pós-graduações, FGV e outras mais aí. Que consiste numa equação entre realidade e expectativa. Toda vez que a minha expectativa ela for maior que
a minha realidade, eu vou me sentir frustrado. Mas por quê? Porque eu não trabalhei dentro de mim aquela qualidade interna de saber administrar. E por que o que eu estou falando agora, né, de nem voto de pobreza e nem ganância, é o conspecto geral dessa trilha que a gente vai fazer nesse caminho da realização. Porque você precisa ter uma visão clara daquilo que é e do que não é. Porque na próxima segunda, a gente vai falar sobre o que é felicidade. O que é felicidade? O que é essa bendita realização? O que é esse pomo que nós buscamos, que nós supomos e sempre colocamos onde podemos, mas nunca onde nós estamos? O que é isso? Como é que eu faço para conquistar ou para não conquistar? Ou eu preciso? Isso é meio ou é fim? A gente vai falar sobre tudo isso ao caminhar essa jornada. Mas fique sabendo que para que você seja, e eu digo, completamente íntegro, inteiro, do sentimento na tua expectativa de realização, você precisa envolver-se por inteiro, corpo, alma e espírito. Muita gente acha que cuidar das suas faculdades, só das suas emoções e do seu físico resolve todos os problemas. Mas engraçado, todas as pessoas que eu conheço, todas, que buscaram ampliar o seu nível de autoconhecimento e de consciência emocional para lidar com suas emoções, com as suas frustrações, com as suas limitações, com as suas self-truths, suas auto-verdades destrutivas ou construtivas, elas se aprofundaram e buscaram, se conectaram com Deus, no religarem com a sua espiritualidade. Então vocês sabem que o processo de autoconhecimento é um processo também de aceitação. Aceitação da nossa pequenez, aceitação da nossa limitação, porque como diz Jung, tudo que você insiste, persiste. Então, esse aqui é o primeiro. Tá? É a primeira de muitas. Coloca a tua felicidade, completude, somente em algo que dependa de você. O que é que depende de você? Nada. A não ser que as coisas se representam aqui ou aqui. Entendeu? Então, eu sou Yuri Rock e eu te espero na próxima segunda. Beleza. Um abraço, fique com Deus.